Bem-vindo! Prosseguindo com os nossos estudos, vamos abordar vários tópicos que certamente vão somar conhecimentos ao seu saber pessoal. Curso de Onirologia, Interpretação de Sonhos, lição 4, Jung, Freud e os sonhos. Tópicos da lição 4, Introdução, Freud e os sonhos, Jung e os sonhos, Jung interpreta um sonho, sonho e a visão metafísica, Oniroprax 4, e veja na próxima lição. O universo dos sonhos sempre é fascinante a qualquer pessoa. Ao longo dos séculos, houve sempre os adivinhos, astrólogos, os sábios, pajés, pitonisas, videntes, etc., que procuravam decifrá-los para as pessoas. E ao final do século XIX, os estudiosos acadêmicos davam muita importância aos sonhos. Para Freud, o sonho era uma espécie de guardião do sono. Para ele, os sonhos compunham-se de desejos reprimidos que o indivíduo, ao se entregar ao sono, via-os manifestados nas paisagens oníricas. Freud e os sonhos. Sigmund Freud foi um dos acadêmicos pioneiros que valorizou o sonho sob o ponto de vista terapêutico e psicológico. Inclusive, escreveu uma obra importante denominada Interpretação dos Sonhos. Nesse livro, ele demonstra como analisar os sonhos. Os conceitos freudianos colaboraram eficazmente para reviver a prática da interpretação onírica sob a base científica. Imitando os povos antigos, Freud aceitava que os sonhos continham em si mesmos uma mensagem na qual, por meio do diálogo com o sonhador, era possível decodificá-la. Na conversa, o terapeuta procurava estabelecer uma conexão entre os pensamentos no estado de vigília e as manifestações oníricas. Freud sabia o valor terapêutico dos sonhos, do mesmo modo que os gregos antigos. A diferença radicava-se no ponto de vista. Enquanto os gregos utilizavam o sonho como meio de cura física, Freud aplicava para sanar os desequilíbrios emocionais. Jung também se dedicou a estudar os sonhos. Então, aí temos Jung e os sonhos. Carl Gustav Jung, no século passado, foi um dos mais destacados pesquisadores do psiquismo humano nos últimos anos. Suas ideias revolucionárias no campo psicológico forçou a alteração da visão até então adotada. Também dedicou a estudar os sonhos. Acreditava que os sonhos continham mensagens significativas. Como já dissemos na aula anterior, repetindo as palavras dele, ele dizia que os sonhos não são bobagens, que o problema maior é o indivíduo quando se depara com aquelas imagens, não conseguindo interpretá-las adequadamente. Então, o problema é no indivíduo e não na experiência em si. A experiência em si traz algo, mas é necessário decodificá-lo para poder aplicar no dia a dia. Jung interpreta um sonho. Durante principalmente seus últimos anos de vida, Jung se dedicou profundamente a decodificar as mensagens comuns ou coletivas dos sonhos. Ele escreveu vários livros, entre os quais estão descritos na nossa bibliografia. Em sua obra Memórias, Sonhos e Reflexões, que foi compilada por Aniela Jaffe, fala amplamente das características dos sonhos, decodificando-as sob o ponto de vista clínico e, em alguns casos, até mesmo decodificando sob o ponto de vista metafísico. E para ilustrar a visão dos sonhos, segundo Jung, nós destacamos um trecho
muito interessante dessa obra que acabamos de mencionar. Essa é uma paciente de que ele faz o relato onírico da paciente e, ao mesmo tempo, vai interpretando, decodificando, explicando como é que acontece, como as imagens acontecem e o que ela significa. Vale a pena ler com toda atenção essa narrativa de Jung. Sonho e a visão metafísica. Podemos enfocar o sonho sob vários aspectos. Basicamente, podemos dividi-los em 3 categorias perfeitamente distintas. A categoria física são imagens elaboradas no inconsciente, subconsciente ou infraconsciente, produto de desejos reprimidos, de frustrações, perversões, taras, complexos, fobias e por aí afora. A metafísica são os sonhos, cujo conteúdo possui elementos previsionais ou premonitórios, referentes ao sonhador ou também às pessoas próximas a ele. Os elementos oníricos são altamente simbólicos. Esses devem ser decodificados, compreendidos. E tem também uma categoria chamada espiritual, que são os sonhos relacionados a fenômenos de ordem muito íntima, que se refletem o estado, situação ou condição da alma do sonhador. É algo de foro muito íntimo, endógeno, interior de cada um, e que deve ser também compreendido e decodificado. Aqui também nós transcrevemos um trecho do livro O Matrimônio Perfeito, do Dr. Samuel Longueot, onde ele faz referências aos sonhos. Ele faz uma diferenciação entre sonhos e visões. Sonhar, e diz ele, o autor, sonhar é uma coisa, ter visões é outra. Ele faz uma distinção muito clara entre sonhos e visões. Ele diz, a mente subconsciente cria sonhos fantásticos no país dos sonhos. A qualidade dos sonhos depende das crenças do sonhador. Vale a pena ler esse trecho onde o Dr. Samuel explica sobre os sonhos e essas 2 características, o que ele chama de visão, que é uma percepção bem mais além dos sonhos, vamos chamar de mecânicos, comuns do dia a dia, né? E aí ele vai descrevendo vários aspectos e faz uma associação entre a clarividência e a relação com sonhos. Então, cada sonho tem o seu significado. Normalmente, os sonhos não se apresentam de uma forma insensata com relação à realidade do viver diário. Desta forma, as pessoas acham que tudo aquilo é tolice. Então, o sonho se apresenta de uma forma insensata, ou seja, aparentemente ilógica. Entretanto, ali existem conteúdos que devem ser decodificados, não são tolices. Cada sonho tem seu significado. Como dissemos no curso, desde o início, o sonho é um aviso. E prossegue o Dr. Samuel citando aqui as características dos sonhos. Jung também diz algo que é extraordinário, né? Ele diz que nós não temos uma unidade psicológica. Ele diz, Jung diz, tudo isso se explica pelo fato de a chamada unidade de consciência ser mera ilusão. É realmente um sonho de desejo. Gostamos de pensar que somos unificados, mas isso não acontece, nem nunca aconteceu. Realmente não somos senhores dentro da nossa própria casa. É agradável pensar no poder de nossa vontade, em nossa energia e no que podemos fazer. Mas na hora H, descobrimos que podemos fazê-lo até certo ponto.
porque somos atrapalhados por esses pequenos demônios. Cita ele os pensamentos, as coisas que ocorrem dentro de nós. Oniropraxis 4. Nessa Oniropraxis 4, apresentamos mais uma técnica para você recordar os seus sonhos. Se chama retrocognição oniromântrica. Nesse caso, você vai usar um mantra, uma palavra que vai ajudar, vai servir de alavanca para recordação dos sonhos. E essa é esse som, chamado Raon Gaon. É um mantra que você repetirá. Aqui você encontrará as instruções de como praticá-lo, de como fazê-lo. E com essas duas palavras, você pode ajudar a fazer a recordação dos sonhos de uma forma mais clara, para, obviamente, depois tentar decifrá-lo. Chegamos à última lâmina, veja na próxima lição, e na próxima lição nós vamos ver o sonho, memória e imaginação. A imaginação operando maravilhas. Imaginação consciente, imaginação mecânica. Como transformar memória mecânica em memória consciente, eliminação da fantasia interior e prática para o desenvolvimento da intuição. Nos veremos na próxima aula. Até lá!